Oi pessoal, tô aqui para finalmente passar mais algumas dicas de livros sobre grandes missionários. E hoje acho que vou falar de alguns clássicos, na verdade. Bom, aqui eu tenho, na verdade, alguns que, sinceramente, foram os que mais me marcaram no ano passado e no começo desse ano. O primeiro que eu quero falar pra vocês é realmente um clássico, não tem como deixar de ler, até porque você pode encontrar o PDF dele na internet e claro que você vai encontrar o link aqui também na descrição do vídeo. E é, no caso, o Brother Andrew, que em português tem a tradução do nome, que é Irmão André. E essa aqui é uma história clássica porque ele viajou muitas vezes para territórios do que era chamado a Cortina de Ferro durante a União Soviética. Ele levava bíblias, ele contrabandeava bíblias para esses países. E são histórias fascinantes e o compromisso e a entrega dele, para mim, são assim um exemplo incrível do que é ser missionário. Mas tem outra coisa também que eu gosto muito da vida dele, que é o que ele mostra assim claramente que a questão de você se entregar para a missão não é simplesmente uma escolha, é realmente uma resposta que é mais do que necessária quando a gente acredita no que o Evangelho é. Se o Evangelho são boas novas, a gente precisa compartilhar isso com outros. E o mais legal foi que depois de ter lido esse livro e ter me apaixonado, eu comecei a pesquisar muito sobre ele. Ele ainda tá vivo, ele tá bem senhorzinho, você pode encontrar vídeos no YouTube, entrevistas com ele e tudo mais. E aí eu descobri que depois que a Cortina de Ferro caiu, que a União Soviética caiu, ele começou a trabalhar, na verdade, com muçulmanos. E aí eu comprei um segundo livro, que também tá em português, mas eu não encontrei disponível na internet, que chama, deixa eu ver como é que é em português, eu até anotei aqui, é Cristãos Secretos. E é muito fascinante para quem tem interesse em trabalhar com o Oriente Médio, o Norte da África, países muçulmanos em geral, dá uma ideia bem clara do que é trabalhar pela salvação de muçulmanos e os desafios que a gente encontra nesse trabalho. Vale muito a pena ler esses dois livros, então se você conseguir, não deixe de ler esses dois livros, mas esse aqui, como eu disse, você pode pegar o PDF na internet, o link tá aqui na descrição do vídeo. Mas tem outro livro que na verdade foi uma indicação de um de vocês, que eu também quero indicar, que é o Totem da Paz. Vocês estão vendo que eu sempre leio todos os livros em inglês, mas esse livro também está disponível em português. Não encontrei nenhum PDF para baixar, mas claro, você pode checar na internet para comprar livro usado, que sai muito mais barato e é o que eu e o Lucas fazemos também. A gente sempre compra livro usado, todos esses são livros usados, porque aí fica bem baratinho. O legal desse aqui é que mostra como é que é trabalhar com vilas indígenas e nativos, enfim, todos esses grupos que a gente considera como não civilizados, mas que eu não concordo com esse termo, mas enfim, discussões antropológicas à parte, e ele mostra como é que é você lidar com um grupo que nem mesmo tem contato com a sociedade externa como a gente conhece, e muito menos teve qualquer acesso ao Evangelho. E ele fala muito de analogias redentivas, que é algo muito interessante para todo missionário aprender, e nada melhor do que aprender lendo a vida de pessoas assim. Outro livro também que eu li já faz um tempo e eu fiquei apaixonada é A Vida de Bruce Olson. Esse aqui, na verdade, foi missionário na América do Sul, na Colômbia. Ele queria ser, na verdade, missionário na Venezuela e acabou passando a fronteira sem nem perceber e foi parar na Colômbia. E ele tem dedicado a vida toda lá também. Até onde eu sei, eu tentei pesquisar o máximo que eu pude ano passado, quando eu tava lendo sobre a vida dele, se ele tá vivo, e parece que ele ainda tá vivo e morando lá com os nativos até hoje, mas é muito difícil encontrar realmente informação acurada sobre ele. Mas esse livro é muito fascinante e a boa notícia é que também tá na internet. Você pode pegar o PDF e vale muito a pena ler sobre a vida dele. Também é trabalho com nativos e mostra a diferença que o missionário pode fazer até para transformação social também. E essa é uma área que me interessa demais, então eu fiquei encantada com esse livro, o que me levou a comprar o segundo livro também, que é, no caso, a sequência desse aqui, que eu não encontrei em português, mas que fala de justamente como foi o desenvolvimento social depois dessa civilização que, enfim, mudou completamente a vida deles por meio de tudo que o Bruce Olson foi apresentando para eles. E o livro chama Brusco porque eles não conseguiam falar, os nativos não conseguiam falar o nome dele, porque ele é americano, e aí eles chamavam ele de Brusco por não conseguir falar o nome, mas é muito legal a história, vale muito a pena ler, e como eu falei, não tem como nem ter desculpa porque tem disponível na internet. E o último livro que eu quero comentar com vocês, eu não tenho o primeiro para mostrar aqui, mas eu vou colocar uma foto aqui do lado para vocês verem, é A Vida da Katie Davis. Ela escreveu um livro
deve ter sido, eu não tenho o livro aqui agora para checar, mas eu acho que deve ter sido há uns 8 anos atrás, ou 7 anos atrás, ela escreveu o primeiro livro que chama Beijos da Katie. E você consegue esse livro também aí no Brasil em português, não tem como pegar ele completo. Alguém comentou outro dia em um dos meus vídeos que tem como pegar as primeiras páginas dele em PDF, mas eu não encontrei. Mas você pode comprar na internet o livro em português, seja usado ou novo. E é uma história fascinante. Para ser bem sincera, é uma das missionárias que eu tô mais apaixonada atualmente. E vocês sabem que eu sou muito fã de Hudson Taylor e Gladys Aylward, mas ela definitivamente entrou para a galeria dos meus missionários favoritos. Acho que o que foi mais importante para mim é saber que esse é o trabalho de alguém que está vivo agora, e curiosamente ela tem a minha idade, e ela tem trabalhado em Uganda já há 10 anos, e vale a pena demais ler o livro dela. Então eu recomendo que você leia a parte 1. A parte 2, infelizmente, não está disponível em português ainda. Chama Daring to Hope. É muito legal porque no primeiro você vê toda a empolgação que ela tem para trabalhar para Deus e como é que foi essa chegada no campo missionário, e quando ela tentou fazer faculdade não deu certo, voltou para lá, para Uganda. E aí eu lembro que eu fiquei assim muito empolgada de ler o livro, e na mesma hora eu mandei para uma amiga minha, por isso que não tá aqui, mas eu não imaginava o que ia acontecer quando eu lesse o segundo. O ponto é que no segundo, que já é agora, né, atualmente, você vê assim uma fase completamente diferente dela. O principal que você vê é a maturidade que ela desenvolveu no decorrer desses 10 anos em Uganda. E foi muito legal porque eu me reconheci em muitas das lutas dela e tenho orado para que eu desenvolva a mesma maturidade que ela tem. Maturidade que eu digo, né, espiritual e missional, se a gente pode falar assim. Realmente a maturidade do campo missionário. Eu digo isso porque eu gostei muito da forma sincera como ela apresenta as lutas que ela tem passado no campo missionário. São coisas que a gente normalmente não fala, e ela teve uma coragem tão grande de falar assim abertamente dessas dificuldades, e eu realmente fiquei encantada na forma como ela trata disso. Eu tenho colocado já algumas citações dela lá na página do Facebook do ID, mas eu quero colocar ainda mais citações, porque realmente, para mim, ela tem uma visão de missão assim fabulosa, que eu compartilho muito da forma como ela entende missão, e por isso que eu estou muito encantada de conhecer alguém da minha idade que está trabalhando ao mesmo tempo que eu estou trabalhando, e é como se fosse uma conversa com ela, os 2 livros. Bom, e esses são os livros que eu recomendo, e de verdade vale muito a pena você dar uma olhada em cada um deles. Os que estão já em PDF, você não tem nem desculpa para não ler, a não ser que você seja como eu, que não gosta de ler na internet. Mas de toda forma você pode comprar esses livros usados, e sai muito barato, sai muito em conta. E de verdade é um investimento, porque o que você vai aprender com esses livros, você não vai aprender em nenhuma escola missionária, em nenhum projeto missionário. Infelizmente, essas coisas a gente só aprende na prática, batendo de frente com essas questões e passando pelas dificuldades nós mesmos. Mas talvez se você é como eu, você também aprecia aprender com a experiência dos outros para não ter que sofrer as mesmas dificuldades. A gente não tem como cortar todas as dificuldades do campo missionário, até porque Deus usa isso como um instrumento nas mãos dele para realmente trabalhar na nossa vida, mas vale a pena aprender um pouco para a gente não chegar tão despreparado no campo missionário. Quem sabe mais pra frente eu vou comentar mais de alguns livros com vocês. É realmente a coisa que eu mais faço, é ler livros missionários, então com certeza vai ser um prazer compartilhar com vocês. Eu esqueci de citar que, na verdade, 2 desses livros foram citados por vocês. Eu não conhecia, que foi o Totem da Paz e o Beijos da Katie. Então pode me indicar mais livros que eu leio com todo prazer. E é bom porque a gente vai compartilhando com outras pessoas aqui por meio dos vídeos, e muitos podem então ter acesso a esses livros tão incríveis. Que Deus te abençoe e uma ótima leitura para você então, e até a próxima. Tchau, tchau!